Olá pessoal, eu me chamo Marcela Mansur Alves, eu sou professora do Departamento de Psicologia da UFMG e também coordenadora do Projeto Laços. Eu vou acompanhar vocês ao longo de alguns vídeos dessa série, mas antes de iniciarmos eu gostaria de explicá-los o que significa o Laços. O Laços é um nome guarda-chuva para um conjunto de serviços que tem como foco o perfeccionismo, desde a formação de profissionais para atuarem com perfeccionismo até o desenvolvimento de programas de intervenção como essa série de vídeos psicoeducativos. A ideia do nome Laços, ela surge atrelada à natureza relacional do perfeccionismo. Desde a sua origem, o perfeccionismo está ligado a necessidades de pertencimento, de aceitação e de afeto não atendidas. Então, quando a gente pensa nas relações, laço é aquilo que nos aprisiona. Assim como o olhar do outro, a avaliação do outro, ele muitas vezes aprisiona o indivíduo perfeccionista. Mas é por meio dos laços que conectam e que criam possibilidades é que a gente também pode desenvolver relações conosco mesmo e com as outras pessoas de uma maneira mais adaptativa e funcional. Bem, essa série se chama Desvendando o Perfeccionismo, uma jornada de conscientização e transformação. O que vocês vão ver ao longo dos vídeos dessa série? Primeiro, nós vamos trabalhar o que é o perfeccionismo em dois momentos, no primeiro vídeo e no segundo. Depois, como eu me tornei perfeccionista, como o perfeccionismo afeta ou está presente nos relacionamentos interpessoais, o papel do perfeccionismo na manutenção e agravamento de outros transtornos mentais, a expressão do perfeccionismo na pós-graduação e no ambiente acadêmico, se podemos falar de perfeccionismo ou excelentismo, qual a diferença entre as duas coisas e como eu posso identificar o meu perfeccionismo. Neste primeiro vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o que seria o perfeccionismo. O que a gente pode entender a partir desse termo, dessa palavra. Então, neste vídeo, nós vamos falar do conceito de perfeccionismo, do perfeccionismo em seus vários componentes e a expressão do perfeccionismo em diferentes áreas da vida. Bem, começando do começo, o que a gente chama de perfeccionismo? A psicologia hoje entende o perfeccionismo como uma característica de personalidade que envolve as tendências de estabelecer e tentar atingir padrões pessoais elevados para si e para os outros e de fazer duras e frequentes críticas sobre si mesmo, ter maior sensibilidade a erros e a avaliações negativas. Importante frisar aqui com vocês que o perfeccionismo ele está voltado para o próprio indivíduo, ou seja, a gente estabelece esses padrões, a gente se avalia criticamente e tem muita sensibilidade às avaliações por parte de terceiros, mas a gente também pode direcionar esse perfeccionismo às outras pessoas. Vamos tentar entender melhor quais são as nuances desse conceito? Bem, algumas das principais características do perfeccionismo, dos principais aspectos do perfeccionismo, eu sinalizei para vocês aqui nesse vídeo. Né? Então, quando a gente está falando de padrões pessoais elevados e inflexíveis, do que exatamente a gente está falando? Nós estamos falando que um perfeccionista é um indivíduo que direciona esforços implacáveis, incessantes, para alcançar padrões que ele próprio define para si que são extremamente elevados. São padrões que envolvem uma exigência muito elevada de resultados, de desempenho e normalmente eles são considerados exagerados dentro das circunstâncias para alguém que está observando de fora. Né? Então é quando eu penso que eu tenho que ser o melhor funcionário de uma empresa ou que eu tenho que defender o melhor trabalho de doutorado ou quando eu tenho que ser a melhor mãe, o melhor pai, o melhor filho, mas que isso não é suficiente. Eu direciono esforços que são extremamente rígidos para alcançar esses objetivos que eu pensei para mim. Né? Acompanhado a esse padrão pessoal elevado, a esses esforços na direção de alcançar esses padrões pessoais elevados, vem muita autocrítica. Então, perfeccionistas costumam ser pessoas que se criticam muito severamente e frequentemente
por todo tipo de erro, falha ou fracasso que ele pode aventar estar acontecendo. Então, mesmo que aquilo não represente um fracasso real, que a pessoa não tenha experimentado isso efetivamente, ela define, o perfeccionista, a pessoa perfeccionista, define algo como um fracasso, define algo como um erro, e isso pode acabar afetando negativamente a sua avaliação de si mesmo, É importante a gente considerar também que uma das características fundamentais do perfeccionismo é um alto valor condicional a desempenho. Então, não apenas ele tem padrões extremamente elevados e se autocritica muito severamente, como ele julga o seu valor pessoal a esta capacidade de alcançar esses padrões. Então, quando eu fracasso em algo, isso não diz especificamente daquela situação ou daquela tarefa. Isso diz de mim enquanto indivíduo. Isso diz do meu valor enquanto pessoa. E isso é algo que nós vamos ver mais para frente, está muito associado a prejuízos de saúde mental. Para além do alto valor condicional a desempenho, a gente também observa no perfeccionista, no indivíduo com altos níveis de perfeccionismo, que ele vivencia, apesar de vivenciar muitas consequências negativas do estabelecimento dessas exigências tão altas, ele continua, ele persiste, ele persevera naquilo que na meta que ele definiu, no objetivo que ele se colocou, apesar ou a despeito desse custo pessoal elevado. Então eu estou ali me dedicando intensamente e estabeleci para mim que eu tenho que defender uma tese de doutorado no prazo, que eu tenho que publicar todos os artigos possíveis, que eu tenho que ter as melhores notas, que eu tenho que ter, meu texto não pode ter nenhuma crítica ou nenhuma observação ou poucas observações do meu orientador ou das pessoas da banca que vão ler, e a despeito do custo pessoal que isso me traz, ou seja, do cansaço, da exaustão, da insônia, da interrupção das relações sociais com pessoas queridas, da falta de lazer e de todos os outros prejuízos que isso possa estar ocasionando, eu sigo naquele padrão que eu defini. E aí percebam que é exatamente por isso que a gente fala que os padrões pessoais perfeccionistas eles tendem a ser rígidos, inflexíveis, porque eles não são sensíveis às contingências, às mudanças ambientais, tanto positivas quanto negativas. Então, o perfeccionista ele é pouco sensível a essas contingências, a esses elementos ambientais que deveriam modular, em parte, o nosso comportamento. Tá? Bem, avançando um pouquinho mais, é importante a gente entender que quando estamos falando de perfeccionismo, a gente está falando de uma característica de personalidade que é muito complexa. É muito difícil a gente pensar que todos os perfeccionistas vão ser iguais. A gente tem ali uma série, um conjunto de expressões de pensamentos, de comportamento, de emoções e aspectos relacionais de indivíduos perfeccionistas que, embora tenham um núcleo em comum, então, embora compartilhem de determinadas características, eles podem se expressar de uma forma diferente, a depender, inclusive, de outras características de personalidade desse mesmo indivíduo. Então, a gente não está falando que o perfeccionismo é algo que possa ser descrito ou explicado nem de forma idêntica a todas as pessoas e nem que ele se limita a algum aspecto do funcionamento do indivíduo. Então, quando a gente está falando hoje de perfeccionismo, a gente está falando de um conjunto de experiências que envolvem pensamentos, comportamentos, emoções, expressões nas relações interpessoais, e a gente está falando de algo que é traço, algo que é estável, algo que define e faz parte também de quem o indivíduo é. Então, para compreendermos melhor o perfeccionismo,
Todos esses aspectos, eles são importantes, né? Também entendendo que quando estamos falando de um indivíduo perfeccionista, a gente não está falando de tem ou não tem perfeccionismo. A gente está falando muitas vezes do quanto que se tem. Então, eu posso ter duas pessoas que têm, que eu definiria como perfeccionista, sendo que uma tem um nível de perfeccionismo muito mais elevado do que outras. E por que isso é importante? Porque, em geral, o nível de perfeccionismo, ou quanto eu tenho de perfeccionismo, está mais ou menos associado a determinados desfechos de vida, né? Então, quanto mais perfeccionismo eu tenho, talvez mais desfechos negativos, mais problemas, mais prejuízos eu posso encontrar na vida daquele indivíduo, tá? Isso também é muito importante. Bom, e aí, como eu disse que o perfeccionismo é complexo, e eu disse lá atrás que a gente fala de perfeccionismo e normalmente a gente entende o perfeccionismo como algo que está direcionado só àquele indivíduo, ele é intrapessoal, mas a gente também entende que o perfeccionismo tem manifestações que estão associadas às outras pessoas, à relação que o indivíduo estabelece com as outras pessoas. Então, este modelo que está representado para vocês nesse vídeo, ele traz exatamente isso. Então, ele contempla aspectos do perfeccionismo autodirecionado ou auto-orientado, que é quando eu direciono os meus padrões, as minhas críticas, as minhas expectativas elevadas a mim mesmo, né? Então, isso está direcionado a mim. O perfeccionismo socialmente prescrito, que é um aspecto do perfeccionismo que está associado à percepção que o indivíduo perfeccionista tem sobre a existência de expectativas do outro em relação a ele, né? Então, por exemplo, quando eu penso que ao não fazer algo ou ao fazer algo eu vou estar decepcionando uma pessoa que é muito importante para mim, decepcionando alguém de quem eu espero afeto, reconhecimento, isso é algo que tem um peso muito grande para o indivíduo perfeccionista. Então, entender que o outro tem uma expectativa sobre mim ou inferir que existe uma expectativa do outro em relação ao meu desempenho, aos meus resultados de vida, isso afeta o indivíduo perfeccionista. E o perfeccionismo orientado ao outro é aquele componente do perfeccionismo que diz do direcionamento desses padrões elevados e dessa cobrança, dessa crítica excessiva às outras pessoas. Então, nesse caso, é quando o indivíduo não só se cobra e se define padrões pessoais elevados, mas também o faz para outras pessoas. Essas outras pessoas podem ser subordinados, né, quando eu sou chefe, quando eu sou gerente, quando eu sou líder de alguma equipe. Pode ser alguém que está associado, que se relaciona comigo romanticamente, ou pode ser também direcionada a outras pessoas das minhas relações mais pessoais, como filhos, filhas, pais, irmãos, né? Então, é quando essas expectativas, essas críticas excessivas, inflexíveis, excessivamente elevadas, estão direcionadas às outras pessoas. É importante mencionar aqui que nem todas as pessoas podem ter níveis ou têm níveis elevados em todos esses aspectos do perfeccionismo. Então, eu posso ser um perfeccionista que tem níveis muito elevados de perfeccionismo auto-orientado, mas que tem baixos níveis de perfeccionismo orientado ao outro. Isso é possível. É o que eu falei para vocês, né? A complexidade do perfeccionismo, das manifestações, né? Elas nos mostram o tanto que é importante a gente considerar essas várias nuances que a gente observa no indivíduo perfeccionista, tá? Bom, e aí vamos pensar, será que o perfeccionismo se expressa só no âmbito educacional, no âmbito acadêmico, no âmbito de trabalho? Né? Hoje a gente sabe, pelos vários estudos
que a literatura científica produziu ou vem produzindo nas últimas décadas, que o perfeccionismo pode se expressar em diferentes domínios da vida. Então, é muito comum que eu observe o perfeccionismo no trabalho, né? Que é alguém que é, por exemplo, extremamente ou excessivamente dedicado ao trabalho, né, que a gente tende a chamar como workaholic, por exemplo, né, que passa longos períodos do dia se dedicando ao trabalho, que tem dificuldade de fazer pausas, que se compara o tempo inteiro com as outras pessoas da equipe porque se quer ser o melhor, ou precisa, ou necessita ser o melhor, né? Então, o perfeccionismo tem muito a ver com essa necessidade de ser perfeito, né? Então, isso envolve uma certa comparação com relação às outras pessoas. Isso a gente observa na expressão do perfeccionismo no ambiente de trabalho, assim como eu posso observar um direcionamento do perfeccionismo às pessoas que trabalham comigo. Então, eu quero que as pessoas, os meus liderados, sejam tão bons quanto eu quero que eles não cometam erros, que eles entreguem, façam palestras perfeitas, que tenham ali uma expressão elevada também de desempenho. Mas o perfeccionismo também se expressa num âmbito que a gente chama de estética ou beleza, que tem a ver com a nossa percepção do nosso corpo, que tem a ver com a percepção de como a gente aparenta, a nossa aparência nas relações sociais, né? Então, um exemplo disso seria se olhar diversas vezes no espelho antes de sair de casa, trocar várias vezes de roupa, porque nenhuma daquelas roupas está perfeita para aquele momento, ou alguém que diz que não tem roupas, né, para sair porque não tem a melhor roupa, ou que não vai ser notado como tendo a melhor roupa naquele momento, ali naquela situação social, embora o guarda-roupa tenha várias roupas ali. São pessoas que tendem a controlar cada alteração de peso, se incomodar demasiadamente com isso. São pessoas que também têm dificuldade, por exemplo, de mulheres, né, teriam dificuldade de sair sem estar maquiadas, ou sem estar penteadas, ou sem estar com a roupa totalmente alinhada, né? Então são alguns exemplos aí que a gente pode adequando para a nossa vida, para a nossa experiência. No esporte também é muito frequente a gente ver pessoas perfeccionistas, especialmente entre atletas de alto rendimento, mas não exclusivamente, né? Então são esportistas que têm dificuldade para lidar com a derrota, que têm um excesso de preocupação com o resultado nas competições, que se sentem sempre insatisfeitos com os resultados que alcançaram em uma dada competição e ficam avaliando cada movimento, cada jogada, cada coisa que foi feita ali naquele jogo, naquela partida, naquela competição, em busca, né, do que poderia ser melhorado, o que poderia ser feito diferente. Isso muitas vezes leva o atleta ao overtraining, né, que é um excesso de treinamento. Da mesma forma que a gente tem um cansaço excessivo, um burnout, né, quando a gente se dedica excessivamente ao trabalho, quando tem um hiperinvestimento do trabalho, a mesma coisa pode acontecer no contexto do esporte. No campo dos estudos, no campo da educação, alguns exemplos de perfeccionismo a gente pode observar como aquela pessoa que não tolera perder pontos, que quer ter sempre nas notas mais altas, que questiona os professores, quem está envolvido ali quando perdeu, por que perdeu cada meio ponto, né, na sua nota final. São pessoas que tendem a pedir constantemente feedback sobre as coisas que estão fazendo, sobre o que está escrevendo, sobre palestras sendo organizadas, sobre trabalhos a serem apresentados, né? Então, envolve um hiperinvestimento aí no campo dos estudos também. E não podia deixar de ser também a expressão do perfeccionismo nas relações que a gente estabelece, né? Então, o perfeccionismo também se expressa nos vários relacionamentos que a gente tem, né? E exemplos disso seria ficar verificando o tempo todo se o que eu falei foi adequado, né? Se eu não falei algo que não deveria, né? Às vezes o perfeccionista até prefere não se expressar muito num contexto social mais ampliado ali, né? Porque para evitar
ser inadequado, né, para evitar que alguém sinalize para ele que ele foi inadequado, um excessivo monitoramento de expressões faciais e gestos das pessoas quando o indivíduo fala alguma coisa. Então eu fico observando ali como que as pessoas estão reagindo, que expressões que elas estão fazendo, porque isso na minha cabeça, ou na cabeça do indivíduo perfeccionista, indicaria, né, ou sinalizaria para um possível falha, fracasso ou inadequação. Os perfeccionistas também, eles criam uma barreira emocional nas relações, evitando falar muito sobre a sua vida, com medo, com receio de que ele fale algo que as pessoas percebam como algo que diz de um fracasso dele, ou algo que diz que ele seria uma pessoa pior do que as outras, né? Ou um aspecto da história de vida que possa sinalizar que ele fracassou, que ele errou, né? Que aquilo aconteceu de uma maneira que não deveria. Isso tudo, lembrando, gente, que tem a ver com a forma como o perfeccionista interpreta as coisas, né? Porque, por exemplo, pode ter acontecido algum episódio na minha vida, né? Por exemplo, eu passei por um abuso, né? Um abuso sexual. Isso não é culpa minha, mas o perfeccionista pode entender isso como algo que diz de uma falha dele, né? Ele que foi culpado por isso, né? Então, ainda que não exista um fracasso real, uma falha real, um problema real, muitas vezes o perfeccionista interpreta desta forma e isso leva a evitar se expor para as outras pessoas, tá? Então, assim, esses são alguns exemplos, né? Vocês podem pensar também em outros exemplos aí de expressão do perfeccionismo nos diferentes domínios de vida, né? O perfeccionismo ele se apresenta, ele se adapta aos vários contextos e em cada contexto ele pode se apresentar de uma forma um pouco diferente da outra. Bom, era isso, né? Até o próximo vídeo.